Bem-vindos ao ano de 2028, onde o mundo pode literalmente ficar sem energia elétrica suficiente para sustentar o avanço da inteligência artificial. Pois é. E, a solução que as gigantes de tecnologia estão propondo para esse apagão é simplesmente lançar data centers na órbita da Terra. Parece loucura, né? Olá, pessoal, eu sou o Jonas, e o nível de transformação estrutural que a gente vai dissecar na nossa análise de hoje é algo que reescreve as regras de praticamente todos os mercados. Olá a todos, eu sou a Monique e, olha, o cenário que temos diante de nós deixou de ser sobre software ou apenas linhas de código, sabe? Aham. Estamos falando de gargalos físicos. Físicos mesmos, envolvendo energia, infraestrutura, geopolítica, exigindo uma visão bem estratégica sobre como essas peças pesadas estão se movendo no tabuleiro global. Exato. E para situar quem nos acompanha, hoje é domingo, 22 de março de 2026. O levantamento de dados para o nosso mergulho de hoje cobre a frenética semana de 15 a 22 de março de 2026. Uma semana bem tensa, diga-se de passagem. Com certeza. E nós vamos puxar 3 dados cruciais de contexto dos dias 8, 13 e 17, que são as chaves para destravar o panorama completo. Portanto, sem mais delongas, bem-vindos ao Macroeconomia. O título do nosso encontro hoje é Observatório IA, semana de 15 a 22 de março de 2026. Esta foi a semana em que 3 gigantes, Nvidia, Google e OpenAI, redefiniram o mapa da IA simultaneamente. Vamos detalhar os data centers espaciais, o déficit bilionário de energia previsto pelo Morgan Stanley e o risco sistêmico dos deepfakes para as eleições de 2026 no Brasil. Agradecer imensamente a nossa audiência pela companhia de sempre. A curiosidade de quem está do outro lado é o que nos obriga a cavar mais fundo e fugir da superficialidade nesses temas mais complexos. Isso aí. E antes de mergulharmos nos dados, um recado fundamental. Canal.macroeconomia traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Curta, compartilhe e deixe seus comentários para ajudar a espalhar esse conhecimento. Perfeito, Monique. Vamos desempacotar o que aconteceu logo no dia 17 de março. A OpenAI lançou a família GPT 5.4 e até aqui a nossa relação com a IA era muito baseada em sugestão, né? Sim, aquele modelo clássico de chat. Isso. A gente digitava um comando, o modelo cuspia um texto ou uma imagem e nós, humanos, executávamos a tarefa. Só que essa fase acabou. Os modelos agora agem. E o que realmente virou o jogo não foi o modelo gigantesco principal, mas os modelos compactos, o Mini e o Nano. Nossa, totalmente. O mercado estava com uma fixação cega por modelos cada vez maiores. Consumindo quantidades obscenas de processamento. Exato, Jonas. E a OpenAI inverteu a lógica. O modelo Mini foi lançado custando apenas 75 centavos de dólar por milhão de tokens e o Nano por incríveis 20 centavos. É praticamente de graça. Pois é. E o Mini não é apenas 2 vezes mais rápido que a geração anterior. Ele atinge um desempenho quase idêntico ao modelo principal, o 5.4 completo, em benchmarks pesadíssimos de programação como o SW Bench Pro. E acho que vale a pena a gente explicar rapidinho o que é o SW Bench Pro para quem não é desenvolvedor. Boa. Acho importante. Porque não estamos falando de pedir para a IA escrever um script simples de Python de 5 linhas. Esse teste pega a inteligência artificial e solta ela dentro de um repositório gigante no GitHub, com problemas reais e complexos de engenharia de software. Bugs que humanos senhores levaram dias para resolver, né? Exatamente. A IA precisa navegar por dezenas de arquivos, entender a arquitetura do sistema, achar onde está o problema, reescrever o código e testar, tudo sozinha. E o modelo Mini, que custa centavos, está quase gabaritando isso. É o que a gente chama de consolidação dos Large Action Models, os LAMs. A diferença clara entre prever a próxima palavra de um texto e prever a próxima ação num sistema. Sabe, Monique, eu gosto de visualizar essa mudança imaginando uma cozinha profissional de altíssimo nível. Como assim? O modelo principal, o GPT 5.4 completo, ele é o chefe executivo da cozinha. Ele possui o raciocínio complexo, sabe a harmonização perfeita dos ingredientes e como o prato final deve ser montado.
Mas, cara, você não quer pagar a hora caríssima de um chefe executivo de 3 estrelas Michelin para ele ficar picando cebola ou fervendo água, certo? Faz todo sentido. Seria um desperdício de recurso. É exatamente aí que entram os subagentes, o Mini e o Nano. Eles são os sous-chefes. Custam centavos, operam na velocidade da luz e podem executar dezenas dessas subtarefas mecânicas em paralelo de forma autônoma, enquanto o modelo principal apenas orquestra o raciocínio. A arquitetura multiagente é essa cozinha funcionando em sincronia absoluta. Excelente analogia, Jonas. E o Google entendeu essa dinâmica da cozinha perfeitamente e logo em seguida respondeu com o lançamento do Gemini 3. E os números que eles trouxeram não são marginais não, viu? Eles vieram com tudo. Sim. Eles registraram 90,4% de precisão no benchmark GPQA Diamond, que testa conhecimentos em nível de doutorado em física, biologia e química. É bizarro pensar nisso. Mas o que realmente chocou a comunidade acadêmica foi a pontuação de 33,7% no Humanities Last Exam. O último exame da humanidade? Cara, esse nome por si só já parece o título de um filme de ficção científica. Parece mesmo, e foi um teste desenhado colaborativamente por milhares de especialistas ao redor do mundo, justamente porque as IAs já estavam gabaritando coisas como as provas da ordem dos advogados e os exames médicos tradicionais. Ficou fácil demais para elas. Exato. Então, o objetivo do exame era criar perguntas tão abstratas e complexas que, em tese, nenhuma máquina conseguiria resolver. Atingir quase 34% nesse teste significa que o modelo não está apenas recuperando informações memorizadas, ele está sintetizando conhecimento de fronteira. E a estratégia de distribuição do Google foi super agressiva, né? Eles não deixaram o Gemini 3 restrito a um laboratório para meia dúzia de pesquisadores testarem e escreverem artigo. Ele foi integrado no dia zero ao Google Search. Acesso imediato para todo mundo. Isso. E no plano Pro deles, eles apresentaram agentes específicos, como o Jules, que faz codificação assíncrona. Ou seja, você delega um projeto de software inteiro para o Jules, vai dormir, e ele passa a madrugada escrevendo e testando o código. Além do VO3, claro, gerando vídeos de alta fidelidade em segundos. E o detalhe de mercado aí é que liberaram a versão AI Pro de graça para universitários aqui no Brasil. Uma jogada e tanto. Puro ganho de território, Jonas. É criar a dependência da ferramenta na próxima geração de profissionais. Mas o impacto imediato para o usuário final está na mudança da interface. A era da caixa de chat em branco acabou. O que o Gemini Agent traz agora são simulações físicas interativas geradas em tempo real. Como se fossem mini aplicativos gerados na hora, né? Exatamente isso. Se uma pessoa pesquisa sobre física quântica hoje, a resposta não é um texto corrido da Wikipédia. É um ambiente interativo onde ela pode manipular as variáveis. Se ela precisa calcular o risco de um financiamento, a interface gera uma calculadora dinâmica na hora, já ajustada aos dados bancários dela. A interação deixou de ser estática para ser um ambiente de simulação sob demanda. Certo. Mas vamos dar um passo para trás e olhar as fundações de tudo isso. A OpenAI e o Google estão basicamente treinando os pilotos mais brilhantes do mundo. Mas para rodar esse exército de subagentes autônomos, simultaneamente, milhões de sous-chefes picando cebola ao mesmo tempo, a necessidade computacional é um buraco negro. E isso nos leva direto ao que aconteceu no GTC 2026 em São José, na Califórnia, entre os dias 16 e 19 de março. O evento da NVIDIA se transformou no Fórum Econômico Global da Tecnologia, sem exagero, 30 mil pessoas de 190 países. O CEO da empresa, Jensen Huang, subiu ao palco e projetou $1 trilhão em pedidos combinados das linhas de chips Blackwell e Vera Rubin até 2027. $1 trilhão. Apenas em hardware de processamento. É um número que é difícil até de processar. Eles anunciaram o chip Groq 3 LPU. E aqui o acrônimo muda tudo, porque não é mais GPU. É LPU, Language Processing Unit. Fruto daquela aquisição monstruosa de $20 bilhões. Isso é fundamental de entender. Sim. Porque a arquitetura de uma placa de vídeo tradicional processa cálculos gráficos de forma paralela,
o que serviu muito bem para treinar a IA até agora. Mas a LPU é otimizada puramente para inferência, sabe? Para a velocidade com que a inteligência artificial gera as palavras. Isso elimina aquele gargalo de tempo de resposta dos agentes. E a engenharia física está chegando aos limites, o que explica a nova arquitetura Kyber que eles apresentaram para 2027. Eles estão empilhando 144 GPUs em bandejas verticais. Isso me chamou muita atenção. Por que na vertical? Porque na velocidade em que os dados trafegam agora, a distância física horizontal em uma placa-mãe de data center cria um atraso inaceitável de milissegundos. É o limite do cobre e da luz, Jonas. Ao empilhar os chips verticalmente, a distância que a informação percorre é encurtada. Eles estão literalmente espremendo a física para ganhar velocidade. A demanda está tão insana que a Amazon Web Services anunciou a compra de 1 milhão de GPUs da NVIDIA numa tacada só. E, no meio do evento, o Huang entregou no palco o supercomputador DGX Station GB300 nas mãos do Andrej Karpathy. Claro que a apresentação também teve um pouco de espetáculo, né? Teve um robô do Olaf da Disney interagindo ao vivo, o lançamento do DLSS 5 para renderização gráfica absurda e fechou com robôs cantores gerados por IA. Mas esse aspecto meio circense mascara uma estratégia de dominação de mercado muito sóbria. Publicações focadas em infraestrutura, como a iWeek e a Tech Republic, destrincharam essa postura de CEO celebridade do Huang. A verdadeira mensagem do GTC não foi o hardware. A NVIDIA está usando o hardware como um cavalo de Troia para emplacar sua ambição real. Que seria? Se tornar a camada operacional de toda a economia agêntica. Você quer dizer operar meio como o Windows ou o Android funcionam hoje, só que para inteligência artificial autônoma? Precisamente. E eles estão fazendo isso através do OpenClaw, um ecossistema de software que a NVIDIA abriu para o mercado e que o Huang descreveu como o projeto open source mais adotado da história. Eles não querem apenas vender o chip de silício. Eles querem que a implantação, a segurança, o armazenamento e a inferência dos agentes rodem em uma infraestrutura ditada por eles. Eles querem ser a base de tudo. Sim, tanto que o setor automotivo capitulou. O evento marcou parcerias massivas com Uber, BYD, Nissan e Hyundai. O que foi chamado de o momento ChatGPT para os veículos autônomos. E os números do relatório da própria NVIDIA de 2026 sustentam essa velocidade toda que estamos vendo. Estamos falando de 88% das empresas registrando o aumento direto de receita após a adoção agressiva de IA. É um impacto financeiro inegável. Sim, o uso de agentes autônomos já bateu 48% no setor de telecomunicações. E empresas com mais de 1.000 funcionários estão puxando a fila, com 76% de adoção. Basicamente, a escala é o que dita quem sobrevive hoje. Mas, Jonas, toda essa escala esbarra em uma parede de tijolos intransponível. Nós temos os motores hiperpotentes da NVIDIA, temos os pilotos superinteligentes do Google e da OpenAI. O problema é que não temos combustível para alimentar essa frota, e as nossas estradas não suportam o peso. Esse é o exato momento em que a realidade física cobra a conta da inovação digital. O que me leva a uma das coisas mais surreais apresentadas no GTC, que foi o conceito Space One Vera Rubin. Monique, quando eles começaram a falar em colocar data centers na órbita da Terra, o primeiro instinto de todo mundo é achar que é uma jogada de marketing de ficção científica. Isso tem fundamento prático. Tem um fundamento matemático aterrador, na verdade. No dia 13 de março, o Morgan Stanley publicou um relatório devastador na Fortune. Eles projetam que o desenvolvimento da IA sofrerá o salto transformador de demanda de processamento já no primeiro semestre de 2026. A infraestrutura física do planeta simplesmente não comporta isso. Nós estamos ficando sem eletricidade. Caramba,
E qual é o tamanho desse buraco energético? O relatório prevê um déficit de 9 a 18 gigawatts de energia apenas no mercado americano até 2028. Para dar perspectiva para quem nos acompanha, 1 gigawatt é suficiente para abastecer centenas de milhares de residências. Estamos falando de dezenas de usinas nucleares de grande porte que precisariam ser construídas ontem para suprir isso. É um gargalo colossal. E essa escassez gerou o que o mercado financeiro está chamando de dinâmica 15-15-15. Ah, eu li sobre essa trava financeira. Como funciona exatamente essa mecânica do 15-15-15? Bom, construir usinas e modernizar a rede elétrica demora mais de uma década. Como as empresas de tecnologia precisam de energia agora, os financiadores de infraestrutura estão exigindo garantias absurdas. O 15-15-15 significa contratos de fornecimento trancados por 15 anos inflexíveis, garantindo retornos mínimos de 15% aos investidores a um custo altíssimo de $15 por watt gerado. Nossa, é um estrangulamento de capital. Totalmente. A energia virou o ativo mais valioso e escasso da economia digital. É por isso que esfriar servidores no vácuo do espaço, captando energia solar orbital contínua, começa a deixar de ser ficção científica para se tornar um cálculo financeiro super plausível. Loucura. E se construir a infraestrutura é caro, o impacto interno nas empresas caminha para o lado oposto, né? A IA tem se provado uma força deflacionária brutal. E quando usamos o termo força deflacionária no mercado de trabalho, estamos falando do colapso do custo de produção cognitiva. O relatório do Morgan Stanley aponta demissões em massa porque a eficiência operacional simplesmente explodiu. O custo de gerar análise de dados, programação e atendimento despencou. E o mais bizarro dessa transição é como os humanos estão sendo realocados na esteira de produção. O documento cita o aplicativo DoorDash Tasks. Nele, trabalhadores da gig economy não estão apenas entregando comida nas casas, eles estão sendo pagos para andar com câmeras e sensores na rua, coletando dados do mundo físico. Mapeando tudo, né? Sim, mapeando texturas, comportamentos, tráfego, tudo para alimentar e treinar os modelos visuais da próxima geração de inteligência artificial. A inversão completa da lógica. O humano sai da função de análise criativa e vira um mero coletor sensorial físico, os olhos e ouvidos na rua, para alimentar a máquina que vai otimizar os processos empresariais. É um terreno bem nebuloso. Mas vale reforçar aqui, e isso é a premissa do nosso levantamento em todo o nosso material, não estamos traçando nenhum tipo de recomendação de investimento com base nessas análises financeiras do Morgan Stanley ou nos números da NVIDIA, certo? Certo. É uma separação necessária. Nossa análise foca puramente no desenho do cenário, de apontar as tendências e não na orientação de capital. Exato. Nosso objetivo é mapear para onde a infraestrutura global está apontando e os gargalos dessa trajetória. E trazendo toda essa infraestrutura estratosférica de volta para a nossa realidade aqui, como o choque da falta de energia, nuvens hipercaras e agentes autônomos bate na costa do Brasil. Bate através de uma adaptação forçada. O portal Information Management destacou no dia 18 que o tecido corporativo brasileiro enfrenta um ultimato. Empresas que não tiverem agentes operando em produção até o final do ano ficarão isoladas. Porém, como os custos de nuvem pública dispararam, por causa daquela crise de energia lá fora que a gente comentou, o Brasil está liderando um movimento muito forte de Edge AI, ou a IA na borda. E esse conceito muda o jogo de privacidade de um jeito incrível. Em vez de um hospital em São Paulo, pegar a tomografia super pesada de um paciente, gastar banda de internet para enviar para um servidor colossal nos Estados Unidos, processar a imagem lá e trazer a resposta de volta, a IA roda localmente. No próprio equipamento. Isso. O chip da NVIDIA está dentro da máquina de tomografia ou no servidor privado dentro de um banco brasileiro. Setores de saúde e finanças estão adotando Edge AI para burlar o custo da nuvem externa e garantir a soberania dos dados de acordo com a nossa legislação. Exatamente, Jonas. A limitação global de energia acabou acelerando a descentralização do processamento no Brasil. E enquanto o corporativo adapta seus servidores, a distribuição de informação no país virou palco de uma guerra regulatória pesada. A briga das gigantes com a imprensa. Isso.
Nesta semana, a tensão entre o Google e o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, escalou para um nível crítico, por causa dos AI Overviews, que são aqueles resumos gerados por inteligência artificial que aparecem no topo da página quando você faz uma pesquisa. É uma queda drástica. E o argumento da imprensa é bem claro. O Google rastreia a reportagem que o jornalista apurou, a IA mastiga a informação e entrega a resposta pronta na tela do usuário. O usuário lê ali e vai embora. É o que eles chamam de busca de 0 cliques. A imprensa acusa o Google de asfixiar o modelo de negócios do jornalismo usando o próprio conteúdo da imprensa para treinar o algoritmo. E a defesa do Google, protocolada com o pedido de arquivamento no CAD, rejeita totalmente o nexo causal. Eles argumentam que a audiência do jornalismo tradicional está caindo não por causa dos resumos da IA, mas sim por uma mudança geracional profunda no consumo de mídia. Segundo o Google, a atenção do público migrou para o consumo fragmentado de vídeos curtos no TikTok, no Instagram Reels e no YouTube Shorts. Mas, olha, há um furo lógico gigantesco nessa defesa, não acha? Se uma pessoa entra no buscador do Google para saber o valor da inflação do mês ou o resultado de uma votação específica no Congresso, ela tem uma intenção de busca superativa. Ela não desiste de ler a notícia no meio do caminho e vai ver uma dancinha no TikTok. Com certeza não. Ela não clica no site do jornal porque a IA do Google já saciou a dúvida dela ali mesmo, retendo o usuário no ecossistema deles. É uma disputa monumental pela atenção digital. É o cerne do conflito. Quem controla o ponto de acesso inicial dita o fluxo de monetização da internet inteira. E por falar em controle de fluxo de informação e manipulação da realidade, entramos no alerta máximo levantado pelo portal ReBV no dia 8 de março, com pesquisadores como o professor Arthur Toneto, a respeito das eleições brasileiras de 2026. O perigo dos deepfakes. A gente já viu simulações incrivelmente realistas de enchentes em Minas Gerais e manipulações de áudio viralizando em questão de horas. O problema central aqui é a simetria de velocidade, certo? Completamente. O custo e o tempo para gerar um vídeo sintético incriminando um candidato hoje tendem a 0. Você faz isso no seu quarto em minutos. Mas o tempo necessário para uma agência de checagem ou Tribunal Superior Eleitoral provar que o vídeo é falso, derrubar a publicação e comunicar a verdade à população leva dias. O estrago na reputação já foi feito. E a arquitetura da desinformação mudou muito, né? Sim, o consenso jurídico é que o problema de 2026 não serão as propagandas oficiais dos partidos políticos, porque essas já são altamente reguladas e monitoradas. O desafio estrutural é o uso difuso dessas ferramentas por influenciadores independentes, canais de nicho e redes anônimas que operam dentro do WhatsApp e do Telegram. Onde a fiscalização é quase impossível. Pois é. Como a legislação eleitoral alcança um áudio sintético gerado por uma conta apócrifa que se espalha de forma descentralizada e criptografada de ponta a ponta. Há um apelo urgente de especialistas pela exigência tecnológica da marcação embutida, uma espécie de marca d'água criptográfica obrigatória no arquivo original de qualquer conteúdo sintético. E para deixar cristalino para quem está ouvindo, esse não é um debate sobre espectro político, sobre ser de direita ou esquerda. Se a ferramenta permite adulterar a realidade visual e auditiva de forma indetectável e em larga escala, o desafio é puramente técnico e focado em proteger a integridade do debate público da nossa sociedade, seja qual for o lado afetado por uma mentira, né? Sem dúvida, Jonas. E essa pressa desesperada da indústria em construir modelos cada vez mais potentes, sem olhar para o impacto colateral, está gerando uma forte resistência acadêmica. O MIT sediou no dia 18 o simpósio chamado Gender, Empire and AI. Pesquisadoras renomadas como Karen Hall e Paola Ricciardi levantaram uma questão estrutural super pertinente. Que seria? Elas perguntam por que estamos canalizando toda a energia elétrica e o capital do planeta na busca por uma inteligência artificial geral, a AGI, que tenta simular uma consciência onipotente, sabe? Elas defendem que deveríamos estar construindo ferramentas focadas, menores, que resolvam problemas específicos, em vez de criar caixas pretas colossais, onde só alguns poucos se beneficiam financeiramente e a sociedade paga a conta ambiental e social dessa brincadeira. É o grande debate ético do nosso tempo.
criar um Deus digital de propósito geral versus criar ferramentas de precisão. Mas sabe, para encerrarmos nossa análise de forma construtiva e provar que nem tudo caminha para uma distopia da substituição do intelecto, precisamos olhar para os dados incríveis da Universidade de Swansea. Um estudo publicado na Science Daily no dia 15 testou mais de 800 pessoas em tarefas complexas de design. E o resultado subverte totalmente a narrativa do desemprego criativo inevitável. Os grupos que utilizaram a IA não como uma terceirizada que faz o trabalho final por eles, mas como uma parceira colaborativa e iterativa, apresentaram um índice de criatividade e ideação divergente muito superior aos humanos que trabalharam sozinhos. É a sinergia perfeita. Exato. A inteligência artificial, quando inserida no ciclo de trabalho correto, agiu como um amplificador da capacidade criativa humana. Ela destravou bloqueios cognitivos em vez de homogeneizar o resultado. A IA como alavanca da mente humana, não como a sua substituta. Bom, nós mapeamos desde o déficit global de energia e os data centers em órbita, até os modelos compactas resolvendo código sozinhos e rodando localmente em hospitais no Brasil. O ritmo dessa indústria é simplesmente implacável. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento provocado pela nossa discussão sobre o projeto espacial da NVIDIA e o Edge AI. Manda. Se estamos colocando chips capazes de processar raciocínios complexos diretamente nos dispositivos que ficam nos nossos pulsos, nas nossas geladeiras, nos nossos carros, e ao mesmo tempo lançando infraestrutura pesada para a órbita da Terra para fugir da limitação da rede elétrica aqui no solo, será que no ano de 2030 o conceito de estar desconectado ou offline vai sequer fazer sentido prático? Uau! Ou a inteligência artificial deixará de ser um site que a gente acessa pelo navegador para se tornar uma camada infraestrutural invisível, difusa e onipresente, assim como a gravidade ou o oxigênio que a gente respira, moldando nosso ambiente em tempo real sem que a gente nem perceba. Fica a reflexão para vocês. Uma questão definitiva sobre a nossa simbiose com a máquina. Bom, passo agora a leitura do nosso aviso institucional obrigatório. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quero apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou nesse mergulho denso e super necessário pelas engrenagens que estão reescrevendo nosso presente. O convite está aberto e feito para as nossas próximas análises. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!